episódio de hoje, eu serei uma entrevistadora e Luciene Godoy, a entrevistada, conjuntamente vão vir ainda Sara Godoy, Lana Terra, tem muita coisa para acontecer. E agora, Luciene, como assim? O que significa tudo isso? Gente, ela esqueceu de anunciar mais um dos convidados. Bebê. Esse bebê canguru. A gente chama de bebê canguru, claro que é uma boneca que a gente usa para falar de esterogestação, uma gestação externa, quer dizer, numa bolsa canguru, como os cangurus carregam os bebês. Uai, mas a gente não é prematuro, a gente é prematuro, Rejane? Para mim, quando a gente nasce ali cumprindo os 9 meses, a gente nasce a termo e não pré-termo. Não, vai lá no Google, gente, vai lá, pergunta pro seu médico, todo mundo, todos da área de biológica. O ser humano é um mamífero de nascimento precoce. Aos 9 meses, a gente nasce, 40 semanas, a gente nasce prematuro, a gente nasce em estado fetal. Olha o jeito que um bebezinho é. Sabia que os estudiosos dizem que a gente tinha que nascer pelo menos com 9 meses, quando os dentinhos já começam a nascer e tal, mas não dá, né? Não dá porque a nossa mãe não ia aguentar. E quais são as consequências de todos nós perdermos o útero em estado fetal? É que a gente sofre muito. E esse sofrimento está sendo muito investigado agora, sabe por quê? Porque a gente carrega aquele vazio no peito, chamado angústia, a gente carrega um medo que não sabe do que é, a gente não dá conta de perder, porque a gente perde antes do tempo na vida adulta. Então, na vida adulta, as coisas que mais nos fazem sofrer estão ligadas com a perda da nossa primeira casinha, que é o corpo da mãe, sem termos condições ainda de ficarmos completamente separados. Luciene, você está me falando, pessoal, antena ligada, você está me falando que a gente nasce prematuro, que a gente ainda precisa de um tempo, e o fato da gente ter nascido prematuro, que a gente tinha tudo lá na barriga da mãe, a gente perde tudo, isso provoca na gente uma angústia que a gente tem que lidar com ela para o resto de uma vida, e que existe um jeito de conduzir isso diferentemente. Gente, então você está me falando o seguinte, se você tem toda essa história aí provada, você está me falando que a gente tem como criar uma nova humanidade muito menos angustiada, sofrida emocionalmente. Nós estamos falando de um novo planeta. Estamos. Se os bebês passarem por um desmame do útero, sai daqui, entra aqui nesse útero externo, quentinho, na posição vertical, né, para enfrentar todo esse mundo aéreo, porque ele perdeu o mundo aquático, e aí essa questão da angústia avassaladora, da insegurança, né, que a gente perde tudo, do desamparo, tudo isso é profundamente amenizado. Esse pavor que a gente tem da expulsão, da exclusão, o grupo não me quis, a pessoa me achou feia, eu fui expulso, eu não fui amado, tudo isso, gente. E aí, agora é o pior. O apaixonamento tem tudo a ver com a perda do útero materno. Aquele momento que a gente fica louco, que a gente encontra uma pessoa que a gente fala assim, agora eu achei tudo que eu precisava na vida. Achou não. Você pensou que voltou para o útero materno, que ia voltar? Nós vamos falar de tudo isso. Por quê? Porque a vida amorosa, erótica, adulta tem tudo a ver com a perda do corpo materno. Esterogestação aqui no Pra Viver Hoje. Vem com a gente, imperdível. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é,
O Instituto Bebê Canguru em Goiânia faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Our hearts are beating. They beat us once tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. A gente deveria ter mais tempo dentro da barriga da mãe para a gente consolidar mais a nossa autonomia, mas isso não é o que acontece. A gente está lá dentro do útero, tendo tudo ali que a gente precisa e quando a gente nasce, a gente expulso, né? perde tudo aquilo que a gente tinha. Aí vem Luciene Godoy com uma ideia de que existe uma maneira de conduzir isso, de fazer um pouco dessa transição de modo menos drástico e que vai ter uma consequência que vai perdurar para a vida inteira de diminuição do sofrimento humano. Luciene, de onde que você tirou todas essas ideias? O começo disso foi do consultório. Eu tenho 30 anos de psicanálise, né? De atender como psicanalista. E eu via muito sofrimento, principalmente nas relações amorosas. Né? É traição, é perda, morte, no namoro, noivado, casamento. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E, gente, a pesquisa chegou até a perda do útero materno. E, para minha surpresa, eu não trabalho com criança, né? Não trabalho com bebês, eu trabalho com adultos. Agora, então, da onde veio essa ideia? Exatamente porque é um sofrimento tão diferente e que, né, eu não sei o que vai acontecer com os filmes românticos, sabe? A hora que o mundo puder receber os seus bebês na Bolsa Canguru, não sei se eu viverei para ver, mas isso ainda vai, né? Vai chegar a muita gente. É que a gente, o sofrimento da vida amorosa vem exatamente da grande ruptura, da grande perda que a gente tem no momento que a gente nasce, sem capacidade de cuidar da gente minimamente. Quando um bezerrinho nasce, né, em 5 minutos já está de pé, tem os dentinhos, já vai mamando na mãe e já tem uma certa autonomia. Né? Pensa no bebê humano. Nós nascemos em estado fetal. Ah, mas o bebê percebe? Pois é, as pesquisas mostram que o bebê dentro da barriga da mãe já tem toda uma troca com o mundo, percebe muito bem. E aí ele percebe o quê? Ele percebe a expulsão do paraíso? Do paraíso. E aí uma palavra que eu gosto muito de usar, a perda do poder. A gente perde o poder, pensa aí nas pessoas poderosas que estão procurando esse poder até hoje, inclusive, Rejane, destruindo o mundo com o excesso. Aí a gente chama de ganância, sabe? Não é, é desespero,
porque perdeu tudo e teve muita ameaça de morte. Por quê? Porque um corpo do bebê, quando ele está separado, vou dar só esse exemplo. Um bebê, lá dentro da barriga da mãe, ele é aquecido, beleza. Quando ele nasce, ele tem que ser aquecido de fora para dentro. Teria. Aí a gente fala, não, muito fácil, a gente enrola o bebê, flanelinha, não sei o quê. Não, isso não aquece. Os tecidos seguram o aquecimento do bebê. O que aquece? O próprio bebê. Mas ele nunca aqueceu o corpo, ele não sabe. Gente, os músculos têm que vibrar, sabia? A gente se aquece. E aí, ele nunca fez isso? Então, essas coisas todas, o bebê nunca respirou. E aí vem a primeira respiração com uma dor lancinante que enche o peito de vazio e é o lugar da angústia, porque foi a primeira dor que a gente teve. Então, tudo isso invade com tanta dor, com tanto desconforto, que a gente guarda para sempre. Posso falar que isso é tão impactante que muitas pessoas têm uma certa resistência, têm quase que uma ojeriza assim, de ficar assim, falar ali sobre bebês. Gente, se tem essa indisposição de falar, de saber sobre isso, muito provavelmente é porque isso remete a gente de alguma forma, de algum jeito, nessa marca de um grande sofrimento que a gente já passou na vida e que aí, Luciene, assim, ter percebido que existe uma forma, é como se desse uma continuidade desse útero, é como se fizesse algo nesse sentido para dizer assim, calma lá, perdeu tudo, não precisa perder tudo de uma maneira tão abrupta, deixa eu tentar, como se fizesse assim um quarto trimestre da gestação, assim, é uma coisa ainda, é uma continuidade. A ideia da esterogestação é uma gestação externa, como os cangurus. Aí a gente dá esse nome, canguru, para popularmente todo mundo entender. E é exatamente isso. Quais são, né? Existe sim uma resistência enorme. Aí vocês falam, mas como assim? Todo mundo que vê o bebê, no geral, fala, ai, que gracinha e tal. Mas, a não ser as mamães, papais, que tem os bebês, às vezes, tá com cólica, tá com, como é que a gente fala, com refluxo, isso aqui cura, né? Refluxo, previne, traz um monte de benefício para o bebê. Porém, né, as pessoas têm uma dificuldade imensa, Rejane, de entender o alcance emocional disso. A gente fala e as pessoas acham bonitinho carregar o bebê aqui. Não é um meio de transporte, gente. É uma gestação que o ser humano precisa para se agoniar menos na vida, para ter mais segurança na vida. O holding, seguro, é um desmame. Então, eu criei essa expressão assim, desmame do útero, porém muito, né, baseada em Lacan, porque o Lacan, ele tem 2 livros, né, o grande psicanalista francês, nos quais eu me baseio para falar disso, que é o Seminário 10, chama A Angústia. Aqui, durante mais de 300 páginas, ele vai falar da perda do corpo da mãe. E em complexos familiares, ele fala do complexo do desmame e ele fala desmame da placenta. Da placenta, porque a placenta fica lá. Porque a gente, assim, falando de um modo leigo, a gente pensa em desmame de saída da amamentação. Ele está falando da transição de saída do útero. Do útero. Então, aí ele tem esse texto de 8 páginas que fala sobre isso, e eu me agarrei, eu falei, tá aqui. Ele sabe, Lacan sabia, nem existia bolsa canguru, né? Foi na década de 70 que começou o método canguru, que é diferente da gente, né? Nós oferecemos uma maternagem canguru, né, para bebês prematurinhos. A gente fala, nós somos
prematuros. Então pera lá. Então quando veio essa história de método canguru, eram para realmente aqueles bebês que nasciam antes dos 9 meses. A proposta não é essa. Não é. A proposta é para todo mundo, não é? Isso. A gente colabora, né, em vários lugares, com o bebê que nasce prematurinho, que precisa de ir para a incubadora, mas mesmo assim, no método canguru, assim que o bebê pode, que ele não esteja muito doentinho, ele sai da incubadora artificial para uma incubadora humana. Nós aquecemos, né? Tem o barulho do coração, tem o cheiro. É um útero, gente. É um útero externo. E da onde eu tirei a ideia da esterogestação propriamente? Ashley Montague, que é um antropólogo biológico, e esse livro dele, Tocar, o significado humano da pele, né? Ele fala que nós nos nutrimos da pele, que o ser humano, né? Nós somos mamíferos, a gente mama, mas antes de ter uma necessidade muito grande de colar, né, pela mamada, a gente precisa do abraço, a gente precisa da pele. Então, a base teórica dessa ideia da esterogestação vem de Lacan, com o complexo do desmame, vem de Montague, com a própria proposta de esterogestação. Não fui eu que escolhi essa palavra. Então, na verdade, e o método canguru, que nós ficamos no começo, há 12 anos atrás, e nós vamos falar disso na Dona Iris, 1 ano com fisioterapeutas, organizando, testando bolsa canguru, como é que pode fazer, como é que não pode. Então, nós aprendemos muito da técnica, né, da validade. Por quê? Porque se a gente tinha todo um método, que inclusive é abraçado pelo Ministério de Saúde do Brasil, para prematurinhos, já que todos somos prematuros, aí sim, Rejane, você pode dizer, eu tive a ousadia de propor. Então, nós podemos usar para um bebê de 8, 7 meses, se usa lá no hospital. Então, um bebê de 9 meses, 10 meses, né? A gente usa, no geral, 6 primeiros meses de vida extrauterina. A gente pode oferecer isso. Então, eu juntei esses 3 pontos. Que é bem você, né, Luciene? Juntar a tal da cooperativa cerebral que ela faz compartilhado com os outros, mas às vezes o cérebro dela tem umas histórias de juntar dados que é bem interessante. É muita minha cara. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma cultura no mundo que antes de todos esses saberes e tal, já fazia algo similar? Tem alguma cultura, alguma forma, né, de manifestação cultural, mas alguma coisa que já existia nesse formato? É interessante que isso vem muito. Claro que tem muitas culturas na África, na China, né, que na Colômbia, onde foi criado, que se carrega muito os bebês, no geral, nas costas, né? Na França, eles chamam de écharpe, que carrega. Então, veja bem, como meio de transporte, o que já é muito bom. As mães colocam e ficam com os bebês. Agora, como útero externo, existe um povo que chama os Netsilik, que são esquimós e foram profundamente estudados. Inclusive, o Ashley cita muito essas pesquisas. E aí, gente, os pesquisadores dizem assim, esse povo, eles têm habilidades motoras, cognitivas e emocionais, escutem bem, que parece que são seres humanos superiores. Ele fala isso com certo cuidado. São seres humanos superiores, não são como a gente. Eles têm capacidades motoras, por exemplo, de ler de cabeça para baixo, de olhar um objeto e vê-lo de todos os lados, para a gente falar da questão motora. Para a gente falar da questão relacional, é um povo que desconhece autoridade. Todo mundo ajuda todo mundo é responsável, não, aquela ganância não existe. Então, paz. É um povo que a organização social deles, a gente pode chamar de paraíso. Se não bastasse emocionalmente um Netsilik, aí ele fala assim, não tem esses medos infundados. Ele teve a oportunidade de enfrentar um urso. Gente, urso é um negócio desse tamanho, assim, vou morrer.
Ele fala assim, o Netzlich resolve o que tem que resolver com uma calma que nos assusta. Ciene, nessa era que a gente está vivendo, com tanta informação, com tantas coisas tão boas, mas também com tanta destruição no planeta, com tantos mecanismos de violência, você está me falando de um recurso que a gente pode, gente, a gente pode proliferá-lo. E prolificar também. Enfim, a abrangência disso, ela é capaz de reconfigurar a relação do ser humano consigo mesmo, a relação dele no mundo, a relação de salvação desse planeta. Parece que é uma coisa assim, quando fala lá, vê ali uma mãe carregando um bebê, que isso é conversa lá para ficar dentro das maternidades, é conversa só para gestante. Não, gente, nós estamos falando aqui de algo revolucionário. Aí, Luciane, eu sei que você não gosta da palavra revolução, que é evolução, mas aqui é um novo paradigma, é um novo jeito de funcionar para a gente colocar uma humanidade bem capaz de cuidar de si e de cuidar do planeta. Olha, é isso, obrigada, né? Há tantos anos você com isso, é muito sério, aí por isso eu coloco no meu primeiro livro, A Felicidade Bate a Sua Pele, uma teoria do apaixonamento, para mostrar que esse sofrimento, gente, das novelas mexicanas, vou nem falar filmes, novelas mexicanas, tá tudo aqui, é porque eu me perco de mim mesma, aí rende angústia nascida com a vida, a perda do corpo da mãe, complexo do desmame em Lacan, que vai falar cientificamente de tudo isso, da onde eu tirei, e vem a mesma versão em francês, né? Que é o meu livro publicado na França em 2023, que não é pouca coisa para uma psicanalista brasileira. E aí, até esse, Em Busca do Corpo Perdido. Pois é, a gente perde o corpo ao nascer? Perde o corpo da mãe? Não, perde o nosso corpo. E aí, isso tem tudo a ver com agressividade, com destrutividade, né? E a gente vai falar mais disso. Por isso que tem uma grande ligação com a palavra paz. Esterogestação, receber o bebê aqui, as grandes culturas, muitas culturas, quanto mais um bebê está próximo ao corpo, mais pacífica, amorosa, habilidosa, melhor vive a cultura. Com tanta teoria robusta, exemplos práticos e consequências disso no próximo bloco. Our hearts are beating. They beat us once tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it. This feeling's too contagious. They're never gonna tame us. So let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos.
filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Eu estou agora entre duas Godóis, Luciene Godoy e Sara Godoy, seja muito bem-vinda. E quero saber, Luciene, como é que começou essa história de Instituto Bebê Canguru? Pois é, começamos como Projeto Bebê Canguru em 2014. Portanto, lá vamos para 12 anos de trabalho voluntário, né? Somos uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida no município, no estado. Nesses 12 anos a gente aprontou, né, Sara? Nós aprontamos muita coisa e vocês vão saber do que a gente faz, né? Fazemos formação, formamos novos psicanalistas que tenham a esterogestação dentro da formação psicanalítica. É isso. Maravilha. E, Sara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, como é que na prática, assim, como é que tudo isso acontece? Me conta um pouco desse seu dia a dia dentro do Instituto Bebê Canguru. Então, Regiane, é uma honra falar desse trabalho no Instituto Bebê Canguru, que é um trabalho que eu amo fazer, é muito gostoso. E a gente tem as oficinas semanais, mensais, a gente vai no Dona Iris, a gente vai no EMU, a gente vai na UVG, na Unimed, no Hospital das Clínicas. E faz o que mesmo lá? A gente tem oficinas, né, e tem palestras. Tem oficinas que são maiores, a gente tem oficina de 3 horas de duração, a gente já fez algumas oficinas que são o dia todo. A gente participa de um módulo de especialização da Faculdade Delta, que é a capacitação de profissionais, e é o dia todo, e é muito legal, porque, né, a gente se depara ali com a pergunta das mães, dos profissionais. Até no nosso último trabalho na Delta foi maravilhoso, porque uma das profissionais falou assim: me falaram que vocês iam ter um dia aqui com a gente de oficina, e eu fiquei pensando, o que eles vão falar o dia todo? Né? Não tem tanto conteúdo para isso. Aí eu falei, olha, você já conhece? Ela, eu conheço o método canguru. Eu falei, você conhece a maternagem canguru? E ela, não. Eu falei, então já... porque o método é uma inspiração, né? Sara, é só um módulo dentro do curso. Então, a importância de trazer um pouco desse conteúdo teórico para a gente entender que usar a bolsa do método canguru, usar a bolsa canguru, não é, como a Luciene comentou lá atrás, no primeiro bloco, não é um transporte do bebê. É deixar as mãos da mãe livre para ela fazer o que quer e o bebê está sendo transportado. Que bom que isso acontece também, porque isso facilita bastante a vida. Mas a ideia é ter a noção da repercussão geral que isso tem no desenvolvimento do bebê, na saúde mental de cada ser humano que passa por isso. E aí, Sara, assim, o que vocês... Não, antes disso, quero saber o seguinte: é muito difícil de colocar? Como que funciona? Porque a gente vê, assim, esses panos e tudo. Como que põe isso? Tem como demonstrar aqui? Tem Mostra sim. Pra gente. Não é difícil, vocês vão ver, né? A gente tinha aquela bolsa de 6 metros e realmente era mais complicado. E aí a gente reuniu e tentou trazer um modelo que fosse mais prático. Por quê? Para a mãe e para o bebê, para a mãe conseguir fazer a amarração. E Goiás, a gente sabe, é um estado, né? Aqui é quente, é calor, então as mães reclamavam daquele excesso de tecido, e a gente conseguiu chegar no modelo que é desenvolvido pelo Instituto Bebê Canguru. É um modelo nosso, que tem menos tecido e a amarração é mais simples de memorizar. Posso mostrar para vocês? Por favor, vamos lá. Tá. Então vou pegar aqui a minha bolsa, meu bebê, e a minha bolsa
né? E vou explicar para vocês. Ó, é muito simples. São 3 faixas, 2 metros de comprimento e 50 de largura cada faixa. Da malha fio 30, que é uma malha 100% algodão. Gente, é super barato, você pode fazer na sua casa, se você, né, você tá em alguma cidade que não tem onde comprar, você pode fazer, é aquela malha para lençol, você pode cortar e fazer, são 3. A malha é tubular, na verdade, né? Tubular. E você corta ela em 3. Corta 2 metros. Corta dos 2 lados, desemendou, um corte no meio, pronto, tá pronta a sua bolsa. Então, eu vou pegar a primeira faixa e vou colocar aqui no meu ombro e ó, então eu vou dar um nó cego, tá vendo? Aquele nó que a avó da gente falava, é ele. E aí eu vou passar aqui pro alto, nas costas, tá? Por quê? Porque aí, Rejane, a mãe pode sentar na cadeira, recostar no sofá, colocar a perninha pra cima e o nó tá aqui, não vai machucar as costas, tá? Ok, Não vai incomodar. Faço a mesma coisa com a segunda faixa. O nó fica para trás, não fica O nó em cima fica do ombro. Fica, ó, Em cima da escápula, em né? cima da escápula, isso. Vou fazer a mesma coisa com a segunda faixa, ó, só que agora no outro ombro. Eu falo assim, fica um X, olha que Segundo bonito. nó, né? Vou fazer a mesma coisa. E olha que legal, fica um X na frente, como a Luciene tá falando, e um X atrás. Ó, viu? Certinho? A gente tem um costume tão já frequente nessa hora, assim, porque aí a mãe pode sentar. Gente, mas isso é pra mãe, pro pai, pra todo mundo que tiver ali. As madrinhas amam. As madrinhas amam. Porque Você aí... usou uma palavra tão linda que chama maternagem. É isso. É quem estiver por perto cuidando desse bebê. Exatamente. Pego o meu bebê e aí eu vou colocar como se ele fosse arrotar. Coloco aqui. E aí vou pegar a faixa sempre aqui em cima, para não ter problema de pegar a faixa errada. E ó, passou a mãozinha até o bumbum do bebê. Faço a mesma coisa agora do outro lado, aqui em cima. Ó, fez um X no bumbum do bebê, né? Vou abrir o X. Olha o abraço, parece um braço assim, que a gente, quando a gente abraça, né, a gente fecha os 2 Aí braços. eu vou posicionar aqui, ó, tá vendo? Vou colocar o pezinho do bebê e vou fazer a mesma coisa. E o meu bebê ainda não segura o pescoço, então eu vou colocar e vou abrir a faixa até a altura da orelhinha. Precisa tampar a orelhinha, tá? Maravilha. Vou pegar a terceira faixa, aí essa tem o nosso logo, é a única costura que tem nessa faixa, tá? Não tem costura nenhuma para não incomodar o bebê. Ela tem que vir no meio das costas do bebê e ela marca o meio da faixa. E aí eu vou pro terceiro nó. E olha que legal. A mãe coloca sozinha. Eu tô colocando aqui sozinha. Tá? Aí vocês falam, porque é boneca, né? Mas o bebê de verdade é muito melhor. Por mais quê? fácil. Porque ele adere ao nosso corpo, né? Então fica muito mais fácil você colocar. Pronto. Sara, quais são as perguntas que as mães geralmente fazem? Assim, mas ele não vai sufocar? Mas assim, quanto tempo ficar? É bom fazer isso durante quantas semanas? O que você escuta por aí? Antes de você responder, Sara, só mais uma informaçãozinha interessante. É que depois a Sara vai poder tirar, se quiser, a gente deixa amarrado, porque depois a gente só joga no corpo. É tanto que é muito comum, né, pais homens, comprarem também e já deixarem na amarração do pai, na amarração da mãe, porque não precisa de amarrar toda vez. Já pega, joga de cá, joga Já de tá lá. o tamanho de cada um. E só já. ajusta o que precisar. Agora Isso. pode responder. E aí, o que as mães perguntam lá? O que é geralmente escutado? A pergunta recorde, né? Que toda palestra, toda oficina tem o bebê vai ficar manhoso? Porque ele vai ficar ali, né? Colado com a mãe. Porque assim, a maternagem não tem assim, você precisa ficar 1 hora, 2, não. A disponibilidade de cada família. E aí, o que vocês acham? Aí eu queria que a Luciene Godoy explicasse. Vai ficar manhoso, Luciene? Foi sempre a primeira pergunta. E eu lembrei muito, Sara, do nosso... Como é que ele chama sempre? Eu esqueço o nome dele. Do nosso primeiro bebê canguru.
Aquela mamãe que, assim, a gente começou há 12 anos, fazendo todos esses testes, já temos pesquisa de mestrado, entendeu? Com 1 hora, a partir de 1 hora de canguru por dia, o metabolismo do bebê muda, todo o corpo e a emoção do bebê muda, a partir de 1 hora por dia, tem validade 24 horas. Agora... E a gente sabe disso, não é achismo, né? Não. Pelo nosso trabalho dentro do Dona Iris, com o bebê sendo monitorado, né? Com toda aquela saturação de oxigênio, exames de sangue, e a gente conseguiu esses dados, né? Essa pesquisa propriamente, que eu estou falando, ela é uma pesquisa da UFG de mestrado sobre isso. Beleza. Aí vem essa primeira pergunta, né? E para nossa surpresa, porque, gente, nós fazemos pesquisa, pesquisador levanta uma hipótese e busca, né, refutar ou confirmar. A gente levou cada susto porque a gente também teve esse medo. Vamos confessar nossos podres. A gente também teve esse medo. E a gente foi descobrindo que um bebê, quando se nutre, é igual uma comida quando você come bem, você come o tanto que você queria, você não quer comer mais. Agora, se você come um pouquinho, você fica com fome. Você fica com fome. Aí fala, o que é isso? Eu estou falando porque a maneira que o bebê se nutre do corpo, ela é muito mais intensa aqui, colada no corpo, sentindo calor, os movimentos e... Gente, os movimentos, eu falo muito assim, ó, vou dar esse exemplo. Se você pega isso aqui é a nossa mug do programa, que aliás todos os nossos convidados ganham, levam para casa. Então, como é que chama? Mug. Caneca. Tá cheinha de água e eu ando. Se eu ando, não vai derramar água, porque meu corpo compensa. Vou voltar aqui. Que meu corpo compensa. Eu dou um passo, meu corpo compensa. Se eu colo isso aqui cheio de água, a hora que eu der o primeiro passo, é porque ela não está cheia. A hora que eu der o primeiro passo, ela vai cair. A hora que eu der o segundo, por quê? Porque o bebê colado, ele de fato se movimenta. Vocês não têm ideia do que faz isso para o sistema nervoso de um bebê em crescimento. Então eu falo, o bebê pacotinho, que é o que a gente carrega nas mãos, beleza, pelo menos isso a gente tinha, né? É a caneca que eu carrego na minha mão assim. O bebê canguru, ele é colado no corpo. Então, ele sente o movimento. Ele sente o movimento. Total. Isso, e movimento é a primeira linguagem do ser humano. Além dele ficar na posição vertical, que ele não sente o esmagamento da gravidade, ele saiu da água para o ar. Então, a respiração, um bebê quando ele é deitado, gente, a respiração, os órgãos, bebê barrigudinho, não é? Órgãos enormes, eles pressionam o pulmãozinho. Olha a maldade, depois a Sara vai falar da amamentação na bolsa canguru. A gente não sabia o tanto que a gente maltratava nossos bebês sem saber. Por exemplo, né, dá mamar para um bebê deitado. Vai comer deitado, vai, Luciete, vai comer deitada, vai beber deitada. Então a gente, por isso, minha querida Rejane, né, eu tenho que me segurar, porque eu fico insana, eu falo assim, é verdade. Nós estamos num tempo que as pessoas não têm ideia do quanto tudo isso que se passa no nosso pós-nascimento afeta a nossa vida inteira. E pode estragar a nossa vida, a gente começa a se relacionar amorosamente, estraga tudo, morre de ciúme e fica vigiando a pessoa e é um saco sem fundo, tudo que o outro dá é pouco. Tudo isso tem a ver com esse momento? Tem a ver. Voltando à pergunta da Sara, aí para nossa surpresa, o bebê que é bem nutrido, como é que Ismael, como é que ele chamava, gente? O nosso primeiro bebê. Eu não lembro é um nome também, agora assim, sumiu Ismael, da minha cabeça. Um nominho assim. Gente, aí a mãe dele chega, porque a gente vai colhendo dados, né? E ela chega, um menino de 4 meses, ela deixou o bebê... Ariel. O Ariel. Lembrei. E eu vou mandar, vocês vão ver a foto dele aqui. O Ariel, ela foi deixá-lo na creche e o bebê
mamães sabem disso, quando a mãe abandona, deixa o bebê, né, Lana? Deixa o bebê um tempo, o que o bebê, ele fica sentido com a mãe. Se o tempo for muito prolongado, quando a mãe chega, ele fica choroso, ele fica arredio, e a gente esperava que acontecesse isso, que ela voltou cedo para o trabalho. Ela chegou falando assim, foi a coisa mais incrível, e a gente teve um monte de outros, estou dando um exemplo. É o seguinte, a hora que ela deixou o bebê, ele ficou bem, e a hora que ela voltou, ela falou, pegou no meu peito e começou a mamar, e naquela alegria, quem dá conta de perder e quem dá conta de ter na hora que vem é o contrário do que nós marmanjos aí, agindo que nem bebês, entendeu? Mal lambidos, como a gente fala na França, urso mal lambido, sabe? A gente, na hora que é para perder, a gente não dá conta de perder, a gente se agarra. Que essa é a manha, então ficar manhoso seria o bebê não saber perder. É o contrário, gente. Aqui tá acontecendo o tal do desmame que o Lacan falou. É isso, o bebê tá dando conta de sair, né, daquele formato de útero, vir para esse mundo, e aí essa transição gradativa deixa ele mais potente para perder. Gente, se cada ser humano der conta de perder bem na vida, a gente sabe ter tão melhor. Exatamente. E o que é importante é exatamente a hora que vem a oportunidade de ter, seja ela, ao invés de ficar emburrado, você me deixou, né? Você não veio na hora certa. E aí a pessoa não usufrui a hora que pode usufruir. Então, nós vamos perder. Mas a gente pode escolher perder bem ou perder mal, né? Aprender a perder. Aprender a perder. Eu fui meio longa demais, mas vocês sabem, eu fico inflamada com esses negócios. Não me pergunte as coisas. Tá bom. E a segunda pergunta, que também é muito legal falar, a segunda mais, né? É se vai dar problema na perna do bebê. O bebê vai ficar com a perninha aberta, vai ter problema, ficar nessa posição. É justamente o contrário. Né? Essa posição vai ajudar esse bebê, como vocês falaram, que a gente nasce prematuro, então a bacia não está totalmente formada, e essa posição ajuda na formação terminar essa formação na bacia do bebê. Então, maravilha. É tudo de bom. E a gente tem história de uma cidade em que todos os bebês que nascem lá são canguruzados no próximo bloco. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Vestir a bolsa canguru é bastante simples. Passe a primeira faixa, amarre e gire até o nó ficar na altura do ombro. Faça a mesma coisa com a segunda faixa, formando um X. Amarre a terceira faixa ao redor da cintura. Coloque o bebê como se fosse para arrotar. Passe a primeira perninha do bebê pela faixa que ficou por baixo. Vire o bebê e repita a operação com a segunda faixa. Note que o bebê fica firme dentro do X. Abra primeiro a faixa de baixo, cobrindo do bracinho até a perninha. O bebê tem que ficar em posição de sapinho. Repita o mesmo no lado oposto. Assim o bebê vai ficar bem firme no X aberto. Puxe para cima a faixa que ficou na cintura, cobrindo até a nuca do bebê. Isso dá mais suporte, especialmente para os recém-nascidos quando eles estão dormindo. Para remover a bolsa, basta fazer os passos na ordem inversa.
Luciane Godoy, nessa sua capacidade de fazer conexões entre saberes, entre pessoas, pegou essa sacada que ela teve dentro da teoria do Lacan e jogou isso para o mundo de uma maneira muito bem ajustada com outros centros de pesquisa, e hoje o Instituto Bebê Canguru ele tem uma robustez muito real, e essas pesquisas fazem parte de um conhecimento sofisticado do mundo. Então, assim, Luciane, o que você pode contar assim, dessas parcerias que você tem através de toda esse projeto, que eu acho que é uma missão de vida, viu, gente? Fazer gente feliz. Fazer gente sofrer menos e ser mais feliz. Pois é verdade. Nós temos parcerias, inclusive, assim, com muito orgulho, nós goianos, com essa nossa capacidade de acolhimento. Tem muita gente que fala assim, gente, aqui em Goiás é diferente. Então, como povo, a gente acolhe muito bem. Agora, isso aqui é o quê? Acolhimento de alguém que perdeu tudo. De alguém que perdeu tudo. Deixa você ser expulso agora da sua casa, não tem mais carro, não tem casa, não tem roupa, não tem nada. Vai pro olho da rua. E olha que você ainda pensa, consegue conversar, você vai caçar algum tipo de ajuda. Se você perder tudo, um bebê nem isso, né? Ele fica expulso de todo o recurso. E aí, a coisa mais importante, depois que a gente é expulso, é o acolhimento que podem nos dar, né? Geralmente a própria mãe. Então, aqui em Goiás, inclusive, há 2 anos atrás, a gente teve a honra de acolher Érica Parlato e Miriam Chezer, 2 ícones, né? Uma brasileira que mora na França há mais de 20 anos e que nós entrevistamos aqui, vai aparecer nos próximos programas, faz pesquisas de bebês, né? Desde intraútero e a capacidade dos bebês. Então, eles têm um Baby Lab em Paris e nós teremos um em Goiás, que daquele jeito, gente, que bota aquele monte de eletrodo nos bichinhos, entendeu? Maiorzinhos, né? Mas começa a fazer pesquisa desde bebê de 1 dia de vida, né? No 2º dia, aí não põe eletrodo, né, gente? Mas usa chuquinha. Usa chuquinha para ver como que o bebê suga, por exemplo, quando ele escuta a voz da mãe. Essa chuquinha eletrônicazinha, né, é ligada lá ao programa do computador. E aí o bebê tá lá, chupando, sugando. A mãe fala, o sugar, ele conversa com a mãe, né? A gente conversa com o corpo quando a gente nasce. Então, Miriam Chezer, uma papisa, né? Psicanalista, a gente chama de pedopsiquiatra, psicanalista infantil e psiquiatra da França, uma senhora... E vieram, inclusive, a Bela Vista de Goiás. E o povo de Bela Vista, gente, coisa mais linda, não fui eu que programei. Quando nós chegamos lá, na UBS Rural, em volta ali daquele lago de Bela Vista, I love Bela Vista, gente, debaixo de uma árvore, elas, por elas mesmas, vamos receber, fizeram um piquenique debaixo da árvore, com comidinhas e coisas cangurus, né? E o banner, e a gente teve uma aula canguru lá para essas grandes pesquisadoras. Então, a gente tem essa ligação com muitos teóricos, né? Da Itália, da Bélgica, né? Inclusive, eu fiz a revisão teórica da Marie Cuvier, Marie Cuvier, gente, é considerada hoje a grande revelação e a psicanalista mais ousada infantil. Então é isso, a gente está entre, como aqui na televisão, entre os melhores. Lá a gente está entre os melhores. Agora, a gente quer apresentar para vocês a Lana que foi comigo a Paris, e ela vai falar da experiência. Lana é hoje secretária de saúde, né, desde 2024 e 25 em Bela Vista de Goiás, e ela vai falar para a gente
o que é o canguru para ela, qual a experiência que ela viveu com ele. Seja bem-vinda, Ilana. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada primeiro pelo convite, né, Luciene? É uma honra estar aqui, é uma honra mais uma vez poder estar ao seu lado. Nós que já aprontamos todas em Paris, hein? Pensa que nós fizemos lá. Nossa, foi lindo Paris, assim, o Instituto Canguru me proporcionou essa viagem. Mas assim, desde que cheguei a Bela Vista como secretária, quando assumi o cargo e bati de frente, né, com esse projeto, foi lindo, né? Me sensibilizei muito porque você vê não só o meu lado como secretária de saúde, mas como mãe, como mulher, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que é lindo, né? Que é tudo isso que ela expressou aqui mesmo, né? Esse contato mãe-filho não é só para o comecinho de vida, é para a vida toda, né? E indo a Paris, tendo a oportunidade que o Instituto Canguru me proporcionou de ir a Paris e participar do congresso que a gente participou lá, eu pude aprender bastante, né? Como que o bebê, a vida intrauterina do bebê é importante. Eu aprendi que o bebê fala, né? O bebê fala dentro do útero, a gente aprendeu. E assim, a gente é que tem que aprender a escutar, né? E foi lindo, eu me sensibilizei várias vezes, porque eu queria voltar ao tempo, né? E começar tudo, a gerar os filhos agora, né, para poder proporcionar tudo que eu aprendi naquele congresso. Então é lindo, gente, o bebê fala de uma maneira expressiva mesmo, através de gestos, né, através, como ela mesmo falou, que através da própria sucção, né, tudo comprovado cientificamente. A gente é que tem que aprender como mãe a escutar nossos filhos, né, porque o bebê se comunica o tempo todo através de uma linguagem verbal com a gente. E é lindo a questão do canguru mesmo, desse acolhimento da mãe, né, dele não perder mesmo o foco, né, do intrauterino para o extrauterino, né? Essa ligação que ele adquire com a mãe é pra vida, né? É pra vida, lindo, é comprovado. Lindo demais isso que você falou. E lembrar que, sim, você pegou um ponto nodal, né? Essa linguagem corporal do bebê, o bebê está falando. Eu falei aqui mais cedo que a gente não fica culpado, gente, porque se a gente não sabia, não tem jeito. Mas assim, a gente maltratava muito o bebê sem saber, nós fomos maltratados. Por quê? Né? Eu não sei se vocês lembram dessa frase. Gato mia, cachorro late, bebê chora. Vocês já escutaram isso? Deixa chorar, né? Então, o bebê, ele se comunica. E aí hoje tem estudos, e que bom que você trouxe esse tema, a gente também ensina todas essas coisas que a Lana está falando. Isso que ela escutou lá, né? Aleitamento ou sarinha, nós não falamos de dar mamar para o bebê, né? Que a gente põe o bebê, gente, aqui ó, eu já tô com o meu bebê aqui, né? É só abrir a bolsa e o bebê fica sentado, mamando sentado. E depois a mãe volta o bebê e ele fica aqui, arrota sozinha, ela vai cuidar da vida dela. Então, a gente fala amamentação, né? Os cuidados, essa mãe, gente, mãe não é Deus. A gente tem mania de culpa materna, né? Mãe não é Deus, mãe é um ser humano. Quando um bebê vem ao mundo, ela já fez muito em carregar esse bebê 9 meses na barriga. Vamos todos maternar as mães. Quando o papai carrega o bebê aqui, muitas mães, né, Sara, que tem cesariana e não podem pegar o bebê no primeiro dia, segundo dia, os pais pegam, entendeu? A vovó pega, o vovô pega, as titias e as madrinhas corujas que adoram canguru. Então, junto com o canguru vem todo um conhecimento sobre a linguagem do bebê, o sofrimento do bebê, e agora vou falar uma coisa forte. O prazer do bebê, tá? Prazer das mamadas. O bebê, nós seres humanos, temos as maiores dores e os maiores prazeres na vida que ficam como referência para sempre nessa fase dos primeiros meses de vida extrauterina. Luciene, eu queria ressaltar uma coisa. Eu falei meio brincando que toda essa história na vida da Luciene é um projeto, é uma missão de vida. E aí, Ilana, eu estava observando você falando e na hora que os seus olhos brilharam mesmo, quando você foi falar, nossa, eu aprendi um monte de coisa, e você assumindo aqui, porque a gente adora fazer confissões nesse programa, e você falou, olha, eu me emocionei lá.
E a Peguei ela importância... chorando várias vezes no congresso. E o que eu queria ressaltar, assim, a importância de pessoas que dão acesso. A Lana é uma secretária da saúde. Então, Luciene, você tem essa missão tão honrosa, e a gente que é daqui da área psi, a gente que às vezes é do mundo acadêmico, a gente fica querendo gritar pro mundo, olha só que interessante, mas é muito necessário que essas parcerias se consolidem de verdade. Sim. Então você que está assistindo a gente, achou isso interessante, tem uma vontade de levar todo esse projeto ali para o seu município, para o lugar onde você trabalha, falou, puxa, tem escola, algo maternidade, que revoluciona de verdade o ser humano no mundo. Se você conseguiu ter essa sensação de entusiasmo que a gente tem com essa ideia, entre em contato, eu acho que isso é tão necessário. Ilana, assim, nós temos várias fotos que vão mostrando aqui como é que tudo acontece lá, e o que você tem percebido, assim, dos profissionais que fazem parte da sua equipe, como que é tudo isso? Então, hoje nós temos uma equipe treinada, né, pela Luciene, pela equipe dela, que foi às UBS, que foi ao hospital, dá treinamentos corriqueiros mesmo. E tem várias pessoal. Fotos aí da gente. Sim, vão ser em mostradas. Todas as partes do hospital. Exatamente. Então, lá assim, no fundo, é lá no fundo. É lá no fundo. O pessoal foi bem receptivo ao projeto, muito bem receptivo desde o início dele. E nós demos andamento porque a equipe engajou, né? Houve um engajamento mesmo, que nem você falou, uma consolidação do projeto Canguru em Bela Vista. E uma palavra e hoje, mais sobre isso, que é muito importante, que a atual gestão, o que foi uma surpresa, e eu fico emocionada. Eu fico emocionada porque eu penso num mundo onde haja menos disputa, conflito, sabe? E a gente chegou e tipo assim, nossa... Esse projeto começou na gestão anterior, a gente entrou, a gente fez, e agora vai simplesmente morrer? Não, a gente foi muito bem recebido e o projeto continua muito bem. Então, uma menção honrosa para a atual gestão que você representa. Sim. O seu Eurípides, né, que é o atual prefeito lá da nossa gestão, ele é uma pessoa muito humana e ele vislumbrou esse projeto também, ele viu que o projeto tinha que continuar. E assim, só reforçando, hoje em dia a gente só reforça, hoje o próprio município confecciona essas bolsas. Antigamente, né, o Instituto Canguru doava as bolsas. Hoje a própria prefeitura, o prefeito se engajou nisso, a gente mesmo vai dar esse apoio, né? Então a gente já confecciona as bolsas para as mamães. É um momento lá de Bela Vista. Sim, e toda mamãe que hoje nasce, ela já nasce com a bolsa Canguru dada a ela, né, para uma explicação, né, do projeto, como que funciona. Então, existe uma boa receptividade da equipe, existe eu acho que os pais que entendem de tudo isso, e assim, é bom a gente ressaltar, Luciene, assim, que a entrega, né, da bolsa, como é que faz, como é que funciona, a compreensão teórica que isso tudo tem, eu acho que tudo isso vai alimentando a relevância de tudo isso. Então, assim, a equipe, ela é captada, assim, ela se entusiasma pelo projeto, a família se entusiasma pelo projeto, e aí a gente tem a possibilidade de, através das pesquisas, ir comprovando a repercussão que isso tem na saúde física e mental de cada ser humano. Uau! Vamos ver, gente, eu fico pensando assim, porque a pesquisa continua. Quais são, assim, as cenas dos próximos capítulos que a gente vai estar vendo? Porque é uma primeira geração. A ideia foi exatamente essa, quando a gente tem esse projeto, né, que parece assim megalômano, de uma simplicidade enorme. Bela Vista foi escolhida por ser pequenininha, por ser próxima de Goiânia, para ter uma comunidade onde todos os bebês que nascem, não são todas as mães que vão usar, a gente sabe disso, mas vai se implantando, né, um costume, e a gente fica assim muito, muito orgulhosa de ver mães aparecendo lá no hospital e fala assim, olha, eu não tive o bebê aqui, mas eu sou daqui e me falaram que é só vir aqui que tem a bolsa e recebe a bolsa, não é esterilizada, e as meninas que dão, as meninas orientação, tá? Eu preciso fazer jus uma questão aqui, gente. Meu pai é de Bela Vista, olha que coincidência, né? Meu pai nasceu lá, então assim, tudo isso é porque ela é perto de Goiânia, é um município menor e tudo, mas é porque lá realmente tem um povo muito bom, muito diferenciado, acolhedor, especial, que foi receptivo a tudo isso. Maravilha, a gente vai falar um pouquinho mais de tudo isso no próximo bloco.
A bolsa canguru é composta por 3 faixas de tecido. Coloque o bebê como se fosse arrotar. É normal o bebê se agitar quando começar a colocar a bolsa. Coloque a bolsa sem pressa. Comece a passar a primeira faixa deixando um palmo atrás do ombro e passe ao redor do corpo do bebê. Dê um nó nas costas. Na segunda faixa, deixe um palmo novamente no outro ombro. Passe ao redor do corpo do bebê, já protegendo a cabeça, e dê o segundo nó. Passe a terceira faixa posicionando a logomarca do bebê canguru no meio das costas do bebê e dê o terceiro nó. Abra bem as laterais da terceira faixa e pronto. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. No episódio de hoje, bebê canguru, bebê feliz, ser humano feliz, ser humano fazendo uma transição gradativa do mundo aqui dentro do útero para este universo que a gente habita, tendo uma chance de se organizar melhor gradativamente para a gente vir para cá com menos angústia, com mais serenidade, com mais sensação de potência. Isso tudo aqui, Instituto Bebê Canguru promovendo tudo isso. Como é que, Sara, a gente pode ter acesso a tudo isso? Então, quer saber mais detalhes? Tem o nosso Instagram, segue a gente lá, bebecanguru.com.br. A gente responde, né, todas as dúvidas, fala dos detalhes, e tem também o telefone, que sou eu que atendo, que é 981397777. 62, porque é o contato daqui de Goiânia. Isso. E para você que é moradora de Bela Vista de Goiás, qualquer dúvida, o que precisar, procura o nosso hospital municipal para maiores informações sobre essa bolsa linda que é do nosso bebê canguru. E podemos aguardar ainda mais dados dessa pesquisa, né, Lana? Sim, cada Vamos dia ver mais. ainda o que vai estar reverberando por aí. Sim, sim. E carregar os novos bebês, os novos humanos, os humaninhos que estão nascendo aqui, é gestar não só um novo bebê, é gestar novos adultos, porque carregar um bebê aqui no coração, a gente ainda tem essa frase, carregue o seu bebê não só nos braços, mas no coração. E é claro que nós estamos falando do coração aqui no peito e lá do coração emocional. Isso também transforma o ser humano que carrega um bebê aqui, mais do que quem carrega nos braços, quem carrega no coração. Então, é gestar um novo bebê, é gestar um novo adulto e, como a Rejane tanto fala, é gestar um novo mundo.